Olá, meu nome é Maria Alessandra, sou estudante de enfermagem. Hoje eu vou apresentar um pouquinho da pesquisa intitulada Municípios Pernambucanos de Risco para a Covid-19 Grave após intensificação de medidas restritivas. Pesquisa essa realizada sob a orientação da professora doutora Eliane Rolim de Holanda e que foi realizada nos anos 2020 a 2021. Essa pesquisa ela se enquadra no terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o justamente de saúde e bem-estar. Bom, sabe-se que desde dezembro de 2019 foi identificado o novo coronavírus, inicialmente numa província localizada na China, que ocasionou diversos casos de uma síndrome respiratória, conhecida posteriormente por Covid-19, ocasionando assim a pandemia da Covid-19 e atingindo massivamente todos os países do mundo. O Brasil, ele foi o primeiro país da América Latina a detectar os casos da Covid-19 que estavam relacionados principalmente com os fluxos aéreos. Já no início dessa pandemia, a região Nordeste ela começa a se destacar negativamente quanto ao número de casos, perdendo apenas para a região Sudeste. A partir disso, o estado de Pernambuco ele também começa a se destacar negativamente quanto a esse número de casos, com um ênfase maior para as cidades mais próximas à região metropolitana do Recife. Isso faz com que o governo estadual sancione o decreto de número 49.017 no mês de maio de 2020, que vem para marcar a intensificação de medidas mais restritivas no estado. Medidas essas que já vinham sendo implementadas desde o início da pandemia, mas agora começa a ter uma intensificação maior, a partir de um controle maior da mobilidade das pessoas, principalmente nessas áreas voltadas para a região metropolitana do Recife. Entretanto, ainda fica o questionamento de como planejar ações de intervenção no estado de Pernambuco de uma forma mais direcionada e eficaz, com o intuito de reduzir o impacto da doença na saúde pública. Com isso, o objetivo da pesquisa é de determinar os clusters espaciais de risco para a Covid-19 grave entre as cidades pernambucanas após a intensificação de medidas restritivas. Bom, trata-se de um estudo epidemiológico do tipo ecológico espacial transversal, que utilizou o estado de Pernambuco como seu local de estudo, exceto a ilha de Fernando de Noronha, devido à falta de conectividade com os demais municípios. O recorte temporal utilizado foi de março a dezembro de 2020, através dos casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 de pacientes que residiam no estado de Pernambuco e que foram notificados ao Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica, ou CIVEP-GRIP. Esse sistema de informação ele é vinculado à Secretaria Executiva de Vigilância Epidemiológica de Pernambuco, e foi a partir do contato direto com essa secretaria que foi possível receber o banco de dados para análise. Inicialmente, após esse recebimento, o banco de dados ele passou por um tratamento e foi iniciada então essa análise dos dados. A princípio, foi utilizada uma técnica de varredura espacial, conhecida como SCAN, que tinha o intuito de localizar áreas de maiores riscos para a ocorrência da doença. Em seguida, foi utilizado o cálculo de risco relativo para a ocorrência da doença nesses aglomerados identificados para fins de comparação entre as diferentes áreas. A pesquisa ela passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa pela Universidade Federal de Pernambuco e obteve aprovação. Bom, recebemos um banco de dados de aproximadamente 60 mil casos, entretanto, boa parte deles não foram incluídos na pesquisa justamente por serem de um recorte temporal diferente daquele desejado ou simplesmente por se tratarem de uma síndrome respiratória por outros agentes etiológicos, restando assim um N de 28.221 casos. A partir disso, foram identificados alguns aglomerados espaciais de acordo com a progressão da pandemia no estado de Pernambuco. De início, foi possível observar que houve 3 aglomerados espaciais identificados que tinham maiores riscos para a ocorrência da doença no estado de Pernambuco, que estavam voltados exclusivamente para a região metropolitana do Recife. Em seguida, após a intensificação de medidas restritivas marcada através do decreto publicado em maio pelo governo estadual, é possível observar que há o surgimento de 2 novos aglomerados espaciais de riscos, que estão voltados principalmente para a zona da Mata Sul e para o agreste do estado. Como também é possível observar que as cidades mais próximas à área metropolitana do Recife reduziram significativamente o risco para a ocorrência da doença. Já no terceiro trimestre da pandemia, é possível observar que há um processo claro e evidente de interiorização da doença no estado de Pernambuco, que se iniciou nas regiões mais próximas à cidade metropolitana do Recife e agora, no terceiro trimestre da pandemia do ano de 2020, atinge massivamente o sertão do estado. Com isso, podemos concluir que houve sim alterações do perfil de aglomerados espaciais de risco para a Covid-19 antes e após a intensificação dessas medidas no Estado, demonstrando assim que há uma relevância de se adotar essas estratégias voltadas para uma maior intensificação desses métodos não farmacológicos. Com isso, esperamos que as evidências aqui apresentadas possam contribuir com o gerenciamento do estado pandêmico atual, mas ainda assim é necessário outros estudos utilizando diversos sistemas de informação e unidades de análise ainda menores para oferecer assim um maior subsídio para o gerenciamento desse estado atual.
Gostaria de deixar meus agradecimentos ao FPE, à Propesc e à CNPq pela oportunidade de pesquisa e muito obrigada.